Olá, seres do universo! Vamos falar de arquétipos? Esse assunto que é tão requisitado e às vezes até controverso, né? Como eu gosto e a minha proposta é de trazer um conteúdo aqui no canal de maneira bem simples e aplicável na sua vida, eu fiz um compilado com várias fontes e várias bases, a maioria delas de Jung, né? Na minha formação de psicanálise foi muito esmiuçado essa questão arquetípica, né? E por Jung que foi o pioneiro em desvendar essas sabedorias milenares e ancestrais que a gente repete de geração em geração de maneira inconsciente, até claro que a gente desperte para esse conhecimento e traga para nossa consciência. Então vamos lá, vamos lá. Afinal de contas, o que são arquétipos? De maneira bem simples, arquétipos são consciências primordiais, desde os primórdios, né, como a própria palavra diz, que nos influenciam através de forma, pensamento, imagens, sons e até cheiros. Tudo isso nós trazemos e vamos repetindo de geração em geração, de maneira inconsciente, através do inconsciente coletivo, até que nós despertemos e vamos buscar esse autoconhecimento e buscar no que ele entra na nossa vida, como ele cabe, onde se encontram em nós os modelos arquetípicos. Na formação de psicanálise, a gente encontra maneiras de observar isso nas pessoas, nos clientes com quem trabalhamos e identificar esses padrões arquetípicos e aonde eles podem trazer desequilíbrio para o indivíduo. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre arquétipos de maneira geral, enumerando. Eu fiz aqui uma colinha porque, como é bastante tópicos, eu acabo me perdendo. Então fiz aqui um roteiro para a gente seguir. Então eu vou enumerar aqui os arquétipos que a gente vai trabalhar ao longo dessa série sobre arquétipos. Hoje eu vou enumerar eles e dar uma pinceladinha sobre cada um, e no final desse vídeo a gente vai esmiuçar o arquétipo da mãe, para que nós identifiquemos em nós até que ponto nós estamos modelando o arquétipo da mãe. Eu vou abrir um parêntese, que eu fiz um vídeo no domingo, uma resenha de uma palestra do Anthony Robbins, onde ele disse que ele usou uma frase muito clichê, né, que a gente ouve muito ao longo da vida, que é que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E eu já havia escrito esse roteiro no dia que eu vi essa palestra e fiquei muito feliz, porque pela sincronicidade, né, das informações do universo, foi muito bom e potencializou o que eu ia falar nesse vídeo sobre esse assunto, sobre essa crença limitante que a gente carrega e que potencializa e cria essa realidade das massas, e a grande maioria segue nessa linha sem saber o quanto isso pode ser prejudicial para o próprio desenvolvimento e para a sua própria prosperidade. Nós ouvimos muitas coisas do pai, da mãe, da avó ao longo das gerações, e nós temos uma tendência a repetir isso com a nossa posteridade, né? Que são os nossos filhos e netos. Aí o que acontece? Vai tendo uma sequência de padrão que, ao invés de ajudar a vida a fluir, ela traz
bloqueios para a nossa vida. Ela trava a nossa prosperidade, ela trava a gente de ganhar dinheiro, de ter saúde, de ter êxito nos nossos objetivos de vida. Então, vamos lá. Esses padrões repetidos, eles fazem com que a gente perca a oportunidade de dar passos largos na nossa evolução, né? De fluir, né? Ela trava, ela bloqueia. Então é interessante a gente ter conhecimento sobre essas coisas para não deixar que isso nos leve num caminho ao qual nós não queremos chegar. Carl Gustav Jung dizia que até que a gente não se torne consciente, nós vamos vivendo de qualquer jeito e vamos dar um nome de destino para aquilo que acontece na nossa vida. Ao invés de tomar as rédeas com a autorresponsabilidade, né, criar a nossa própria realidade, fazer a nossa parte, co-criar. É claro que nós sabemos, até já falei em vídeos aqui, que o nosso nível de livre-arbítrio tem uma limitação, porque nós temos resgates, né? Nós temos resgates do nosso sistema, do nosso clã familiar, né? Então nós temos nessa existência, nós temos um motivo pelo qual estamos aqui, e alguns são resgates, né? De consciências passadas, dos nossos antepassados, né? E para quem acredita, por que não, até de vidas passadas. Então eu vou enumerar aqui os principais arquétipos que Carl Gustav Jung trabalhou, observou e citou para o nosso estudo. O primeiro deles é a ânima e o ânimos. O que é isso? A ânima é a personalidade feminina do lado masculino e o ânimos é a personalidade masculina do lado feminino. Sabe aquela coisa do princípio de gênero? Não se trata de sexo, se trata das polaridades, da dualidade ao qual nós fazemos parte, já que estamos aqui nessa terceira dimensão, né? E pelas leis universais, pelas leis herméticas, nós estamos nessa polaridade, né? Na medicina tradicional chinesa, nós temos um símbolo disso que é o Yin e Yang, né? Que é em tudo há um ponto do outro, né? Então na noite tem um pontinho do dia, quando vai lá no alvorecer ou lá no escurecer. No dia tem um pontinho da noite, nesse mesmo ponto. É muito importante para que seja saudável para nós ter consciência do ânimo e da ânima, do ânimos e da ânima, né? Que é para que a gente tenha essa facilidade até de nos colocar no lugar do outro. É muito importante, por exemplo, que nós mulheres tenhamos consciência do nosso lado masculino, né? Que é para ter mais força, que é para ter mais agilidade, né? E para o homem é interessante ter consciência desse lado feminino dele, que é o que traz a leveza, a sutileza, que faz com que o homem seja um pouco mais leve e tenha mais sensibilidade. Então é muito interessante a gente ter essa consciência, buscar estudar mais sobre isso, para que a gente tenha mais equilíbrio, né? E a gente não possa viver nem tanto lá no machismo e nem tanto lá no feminismo, vivermos com equilíbrio essas duas polaridades. Então, o primeiro é o ânimos e a ânima. A partir disso, nós criamos modelos arquetípicos, né, baseados em toda a existência, cultura ao longo dos milênios. Então, nós desenvolvemos o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai,
o arquétipo da pessoa, o arquétipo da sombra, o arquétipo do herói, o arquétipo do sábio e o arquétipo do trapaceiro. Esses são alguns que eu escolhi para a gente trabalhar. Se houver necessidade, depois a gente acrescenta outros. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar com esses arquétipos. Vou dar uma pinceladinha em cada um desses arquétipos. E depois a gente se alonga mais no arquétipo da mãe, que a gente vai esmiuçar mais nesse vídeo. O arquétipo do pai é o arquétipo da autoridade. O arquétipo que representa a orientação dos padrões dos antepassados. Arquétipo da pessoa é o arquétipo que a gente quer mostrar para o mundo. É aquilo que a gente quer ser, do nosso ideal de pessoa, que a gente quer compartilhar com os outros. O arquétipo da sombra é tudo aquilo que a gente quer esconder, aquilo que a gente não aceita na gente, que a gente quer pôr para debaixo do tapete, porque a gente julga ser feio ou ser errado. O arquétipo do herói é o arquétipo que caracteriza a luta, é aquele que está sempre na defensiva, o arquétipo do guerreiro. E muitas vezes, quando em desequilíbrio, ele é ignorante, porque ele trava uma luta baseado naquilo que ele conhece, mas ele não tem ideia do quanto do todo ele desconhece. Então, muitas vezes, ele carrega essa característica sombria de ser ignorante. O arquétipo do sábio é o arquétipo que vem para jogar luz no herói, para dizer para o herói assim: olha aqui, amigo, se você usar dessa maneira, essa ferramenta, vai ser muito mais fácil e você não precisa permanecer a vida inteira nessa luta. Aí o arquétipo do trapaceiro. O arquétipo do trapaceiro é aquele que vem para mostrar que tudo é limitado, que as leis do mundo são limitadas, né? Ele vem para mostrar pro sábio, pro herói, pra mãe, pro pai, para todos que ninguém tem a totalidade da verdade, que ele pode trapacear isso. Então esses são os arquétipos de maneira geral. E hoje nós vamos nos ater no arquétipo da mãe. Até quando nós podemos ser influenciados por esse arquétipo da mãe? Inclusive os homens, né? A parte luz do arquétipo da mãe é a fertilidade, é a capacidade de criar, de dar amor, de cuidar, de proteger, de orientar. E o lado sombrio do arquétipo da mãe é que pode ser uma mãe devoradora, uma mãe que sufoca a sua cria, uma mãe que manipula, que é manipuladora. Então vamos ver quando que é positivo o arquétipo da mãe. Ele é positivo quando nós utilizamos para criar ideias. O arquétipo da mãe, ele não é necessariamente ser mãe de maneira biologicamente. Não, você pode ser mãe de uma ideia, mãe de um livro, mãe de um projeto, mãe de um negócio, né? E mãe de filhos também, faz parte. É o arquétipo, é o todo da mãe. Então, por exemplo, quando que no homem é positivo o arquétipo da mãe? Por exemplo, quando ele lidera a equipe de mulheres, se ele tiver bem centrado o arquétipo da mãe, ele vai se posicionar de maneira amorosa com relação a essa equipe, com firmeza, mas com amorosidade, né? Porque se ele se manter só no arquétipo masculino, o arquétipo do pai, ele não vai conseguir o engajamento dessas mulheres, porque ele não vai saber falar a língua delas, né?
Também para nós mulheres é importante o arquétipo da mãe, porque quando a gente também não tem isso, a gente passa a ser uma mãe ausente, uma mãe relapsa, uma mãe que não tá nem aí com a cria, né? Vocês já viram um animalzinho que abandona os filhotes? Ou então até a própria mãe, que ela abandona o filho, ela não aceita, né? Que ela tem aquela responsabilidade de mãe agora. Então é importante para qualquer ser humano ter o equilíbrio no arquétipo da mãe, nem quando é demasiado e nem quando é ausente. Então, sobre o arquétipo da mãe, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem dúvidas, também vocês podem me perguntar, vocês podem mandar mensagens, fazer comentários aqui no canal, me mandar mensagens e eu posso esclarecer melhor, né? Porque essa é uma maneira bem simples, né? Não é nada técnico, é de maneira que você possa realmente aplicar no seu dia a dia esse conhecimento do arquétipo. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre os outros arquétipos e as influências que ele tem na nossa vida, né? Então vamos procurar nos observar até que ponto eu carrego o arquétipo de mãe, manifestando-o pelo lado sombra, e até que ponto eu carrego o arquétipo de mãe, manifestando-o pelo lado luz, né? Porque a gente pode se tornar cada vez mais consciente e cada vez mais usar ao nosso favor essas consciências primordiais para nos ajudar a nos desenvolver e evoluir. Lá no futuro, depois de falar desses arquétipos primordiais, a gente vai para aqueles que são mais utilizados no dia a dia. Vocês podem ver que eu estou aqui hoje com a minha águia, né? A águia é o meu arquétipo por natureza. Um dia eu vou contar para vocês como que eu descobri que eu carregava esse arquétipo da águia, mesmo inconsciente, sem saber, né? E aí a gente vai falar sobre a águia, sobre a coruja, sobre o leão, o tigre, o que é arquétipo de prosperidade, o que é arquétipo de saúde, o que é arquétipo de virilidade, arquétipo de feminilidade, né? Arquétipos que levam você a potencializar e acelerar os seus processos de desenvolvimento e também os processos de alcance dos seus objetivos, né? Ele acelera, ele pode te ajudar a potencializar se bem usado. Assim também como os arquétipos negativos, que a gente deixa presente na nossa vida e na nossa casa, e a gente modela muitas vezes sem saber que é um arquétipo negativo. Eu espero ter esclarecido, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem com os amigos, curtam o canal, se inscrevam para receber as notificações dos próximos vídeos. Vem comigo no processo, vamos nos desenvolver, vamos juntos fazer a nossa vida e um mundo melhor. Beijos de luz!